Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 1 a 5. Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Nesses 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nesses 117 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o Evangelho de Cristo tem sido anunciado. E nós não temos outra mensagem, a não ser o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. E esse texto fala exatamente deste Evangelho. As marcas do verdadeiro Evangelho. Está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos foi considerada por Guilherme Orr como o maior livro escrito na história da humanidade. O Dr. John Stott chegou a afirmar que esta carta é o manifesto cristão. E F. Bruce, um dos mais conceituados comentaristas bíblicos, disse que Romanos é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Poderíamos até dizer que Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. É o ponto culminante. E esta carta foi o instrumento que Deus usou para a conversão do maior expoente dos pais da igreja, Aurélio Agostinho. Esta carta foi o instrumento que Deus usou para a conversão de Martinho Lutero, o grande reformador. Esta carta foi o instrumento que Deus usou para a conversão genuína de John Wesley, no dia 24 de maio de 1738. Esta carta tem sido o instrumento que Deus tem usado para edificar a sua igreja ao longo dos séculos. Paulo não escreveu esta carta para resolver este ou aquele problema na igreja, como só ia acontecer em outras epístolas. Paulo escreveu esta carta para apresentar o Evangelho e defender o Evangelho. E no texto lido eu gostaria de destacar 6 verdades muito preciosas. A primeira verdade é sobre o arauto do Evangelho. Veja comigo o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Destaco aqui 3 coisas. Primeiro, Paulo, servo de Cristo. A palavra servo aqui, como vocês bem sabem, é doulos, é escravo. E esta era uma palavra muito comum no Império Romano, porque no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos quando Paulo escreveu esta carta. Um escravo não era uma pessoa livre, ele era propriedade de um dono. O escravo era uma espécie de ferramenta viva. Ele não era livre para fazer sua vontade, ele tinha que cumprir a vontade de seu senhor. No Império Romano, os escravos carregavam uma grande argola de ferro no pescoço, com o nome de seu dono,
impresso nessa argola de ferro. Mas é importante destacar que Paulo não é servo de um senhor carrasco. Ao contrário, ele é servo de Jesus Cristo, aquele que morreu por ele, que deu a sua vida por ele, aquele que, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez servo, sendo rico se fez pobre, sendo Deus se fez homem, sendo bendito eternamente se fez maldição, sendo santo, santo, santo se fez pecado. Portanto, a palavra servo de Deus, ou servo de Jesus Cristo, não é um termo pejorativo no contexto cristão. Ao contrário, homens como Abraão, homens como Moisés, homens como Davi foram chamados de servos de Deus. Quando você se autodenomina de servo de Deus, serva de Deus, esta é uma das posições mais honrosas que alguém pode ostentar na vida. Paulo era um servo do Senhor Jesus Cristo. Mas nota, em segundo lugar, quando ele diz assim, chamado para ser apóstolo. Se por um lado a palavra servo descreve a grande humildade, o termo apóstolo retrata uma grande autoridade. Apóstolo é alguém investido de autoridade por aquele que comissionou para esse mistério. E vale destacar que ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Ele foi testemunha do Cristo ressurreto, e ele recebeu o selo da confirmação do apostolado por meio de sinais e maravilhas. Vale destacar, meus amados irmãos, que hoje não temos mais novos apóstolos. Hoje a igreja é apostólica no sentido de seguir a doutrina apostólica. E desta maneira, o apóstolo Paulo não se autodenominou apóstolo. Nenhum homem, por mais nobre que tenha sido, ou qualquer concílio, por mais nobre que tenha sido, teria autoridade para comissionar alguém apóstolo. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo, para ser o enviado, para fazer a obra de Deus. Mas notem vocês, no verso 1 ainda, quando diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus, e foi separado antes mesmo dele nascer, separado para, e ele foi separado para o Evangelho de Deus, Evangelho que ele dedica a sua vida, seu tempo, seu coração, sua inteligência, seu ser por completo, numa consagração plena e total. Mas notem que o Evangelho é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, o arauto do Evangelho. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar nesse texto, que é a fonte do Evangelho. E eu quero voltar à última expressão do verso 1, separado para o Evangelho de Deus. Isso é muito importante. Paulo não é a fonte do Evangelho. Paulo não produziu o Evangelho. Paulo não criou o Evangelho. O Evangelho não é dele. O Evangelho é o Evangelho de Deus. O pregador não gera a mensagem, o pregador entrega a mensagem. O pregador não é a fonte da mensagem, ele é o servo da mensagem. O Evangelho não vem de homens, o Evangelho vem de Deus. Sua origem não está na terra, sua origem emana do céu. O Evangelho não é fruto de lucubração humana, o Evangelho é resultado da revelação divina. É muito importante entender isso, irmãos, porque o Evangelho não cabe adjetivos, ele é o Evangelho de Deus e pronto. Quando hoje as pessoas vão criando outros evangelhos, que não é o Evangelho, mas um falso Evangelho, como o Evangelho da prosperidade,
como hoje chamado o evangelho da hipergraça, que diz para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. O evangelho das igrejas inclusivas, que diz: não, aqui você escolhe como você quiser viver, ninguém vai mexer com você, ninguém vai se importar do estilo de vida que você vai escolher para viver. O evangelho é o evangelho de Deus. Ele não se adequa, ele não se amolda, ele não se conforma com os valores distorcidos dessa sociedade caída, deste mundo posto no maligno. É o evangelho de Deus, é a mensagem do céu, é a mensagem que transforma, que liberta, que salva, que redime o pecador. Mas em terceiro lugar, olha que Paulo está falando não só do arauto do evangelho e da fonte do evangelho, mas em terceiro lugar, Paulo trata aqui da antiguidade do evangelho. Confira comigo o versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O que Paulo está dizendo aqui? O evangelho não é uma inovação. O evangelho não é uma novidade. O evangelho não é uma coisa que inédita, que está surgindo agora. O que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que é uma espécie de continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este evangelho foi pré-anunciado pelos profetas e revelado aos apóstolos. Então, o que Paulo está nos ensinando é que não é ruptura com o passado, é consumação do passado. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê lá a figura central do evangelho, que é Jesus Cristo. Jesus está presente no Velho Testamento. Ele é o conteúdo do Velho Testamento. Ele é a promessa do Velho Testamento. Jesus é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caiu do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo girava em torno do Messias que havia de vir. Este é o evangelho que foi pré-anunciado aos profetas e agora é revelado plenamente aos apóstolos. Bendito seja Deus. Desta maneira, meus amados irmãos, o evangelho é prometido pelos profetas no Velho Testamento e revelado aos apóstolos no Novo Testamento. Mas há uma quarta verdade nesse texto, irmãos. Agora, notem comigo os versos 3 e 4, que trata da essência do evangelho. Com respeito, está escrito, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Vejam vocês, o evangelho tem um arauto, o evangelho tem uma origem, o evangelho não é novidade, ele é a consumação das promessas das Escrituras no Velho Testamento, mas o evangelho tem uma essência principal, e a essência principal do evangelho é Jesus. É Jesus, é Jesus. O evangelho tem nome, o evangelho tem endereço, o evangelho tem um núcleo, o evangelho tem uma essência, e a essência do evangelho é Jesus. A boa nova que é o evangelho é Jesus. Se Jesus está prefigurado plenamente no Antigo Testamento, Jesus está revelado plenamente no Novo Testamento. Ele é a essência, ele é o centro, ele é o eixo, ele é o vértice do Novo Testamento. Ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida, ele é
a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom, o grande, o supremo pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho e a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o arauto, Ele é o Cordeiro, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é maior do que os profetas, diz Hebreus, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Arão, Ele é maior do que Josué, Ele é a razão da nossa esperança, o Messias, o mediador, o Salvador. Paulo destaca aqui duas verdades sublimes sobre Jesus. Notem comigo no verso 3, ele trata da encarnação, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Que verdade gloriosa, meus amados irmãos, que mistério glorioso é a encarnação. O verbo de Deus se fez carne, o verbo que é autoexistente, que é infinito, que é imenso, que é eterno, que é imutável, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz as Escrituras, lá em Filipenses 2,6, que Ele a si mesmo se esvaziou, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, e colocado num coxo de animal, uma manjedoura. Aquele bebê era Deus, é Deus, sempre será Deus, Criador do universo, sustentador do universo, Salvador do seu povo. Mas agora notem comigo no versículo 4, que Paulo vai tratar da ressurreição de Jesus. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Notem que Paulo não está tratando aqui das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Ele está tratando aqui dos dois estados de Cristo, a sua humilhação na encarnação e a sua exaltação na ressurreição. Bom, mas vamos agora olhar, em quinto lugar, a abrangência do Evangelho. Veja comigo o versículo de número 5, por favor. Está escrito: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios, que o grande mistério revelado, e que os judeus não tinham alcançado até então, é que o projeto de Deus ia muito além do povo de Israel. O projeto de Deus, o grande mistério de Deus, é que Deus uniria num só corpo judeus e gentios. Aqueles que pensam que Israel é uma coisa e que igreja é outra coisa, penso não estão corretamente interpretando o Novo Testamento. O grande mistério de Deus é que este muro que separava judeus de gentios foi derrubado. Agora Deus tem um povo, um rebanho, uma família, um corpo, chamado igreja. E a igreja é composta de judeus e de gentios. Não tem mais separação. Somos um só povo, somos um só corpo, somos um só rebanho, somos uma só família, somos a igreja do Deus vivo, formada de judeus e gentios. E a abrangência do evangelho, irmãos, chega a todos os gentios, a todas as etnias, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as raças, a todas as tribos,
Aliás, é isso que Apocalipse 5:9 diz, que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Louvado seja Deus! Portanto, o Evangelho é universal em seu alcance, mas preste atenção, ele não é universal em sua aplicação. O fato do Evangelho ser levado a todos os povos, não significa que todas as pessoas de per si, sem exceção, vão ser salvas. Vão ser salvas todas as pessoas sem acepção. Ou seja, todo aquele que crê tem a vida eterna. Porém, aquele que não crê, não verá a vida. Finalmente, em sexto lugar, vimos o arauto do Evangelho, vimos a fonte do Evangelho, vimos a antiguidade do Evangelho, vimos a essência do Evangelho, vimos a abrangência do Evangelho. Em sexto lugar, veremos a finalidade do Evangelho. Confirma comigo, observe comigo o versículo 5. Mais uma vez, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. O que significa isso? Significa que o propósito do Evangelho, o resultado de você receber o Evangelho, a consequência de você crer no Evangelho, é que você vai obedecer. Não há cristianismo sem obediência. Não há salvação sem obediência. Você é salvo pela graça, mediante a fé, mas a evidência de que esta graça operou em você, que de fato você creu, é se você obedece. É incompatível você falar num crente desobediente. É incongruente você pensar, bom, eu sou salvo, mas a minha vida é uma confusão, é uma bagunça. Jesus não é o Senhor da minha vida. Eu governo a minha própria vida, eu sou o capitão da minha própria alma. Não. A fé é a causa, mas a obediência é a consequência. A causa da salvação é a graça, o instrumento é a fé, mas a evidência é a obediência. E hora de cada um de nós aqui, meus irmãos, colocarmos o prumo de Deus na nossa vida e perguntarmos: eu sou obediente? Eu obedeço o Evangelho? Minha vida foi transformada pelo Evangelho? Eu sou uma nova criatura? Jesus é o Senhor da minha vida? Ele é o capitão da minha alma? Ele governa as minhas decisões? Ele é o Senhor das minhas emoções? Ele dirige a minha vida? Eu ando em obediência? Então, concluo numa frase tentando resumir esses 6 pontos. A boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo Jesus, segundo as Escrituras, para todas as nações, para a obediência por fé, por causa do nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.